Panorama de mercado dia 20 de agosto, quinta-feira, dia de poucos dados relevantes aí no mercado. E a gente vendo mais um cenário macro pesando no dia de hoje lá fora, né? Os treasuries aí estressando, apesar da medida ali do Fed, né? De compra, né? Dobraram o montante de compra aí dos juros longos para tentar reduzir as taxas e se financiam aí com os juros mais curtos, com a dívida mais curta. O cenário segue estressado. Hoje, novamente, os treasuries para cima depois do alívio de ontem. Então, o cenário segue bem ruim e hoje acabou afetando aí o desempenho, né, dos índices americanos, especialmente com uma queda aí mais acentuada no Dow Jones. E por aqui, o Ibov, depois de 11 quedas, ontem deu um respiro, mas cedeu bastante da máxima. E hoje, novamente, estava em alta e acabou entregando o movimento e está indo para o leilão aí de fechamento praticamente estável, Ibov, com 0,03 de alta, né? Devolveu grande, quase todo aí o movimento, até chegou, né, no começo do pregão a abrir de maneira negativa, mas logo virou para alta. Chegamos aí a estar subindo no Ibov 1,15% e está caminhando para o leilão de fechamento no 0 a 0. Então a dinâmica segue muito fraca no Ibov, respeitando a média de 9 aí como uma região de briga e de resistência nessa faixa dos 168.600. E se nos próximos dias, amanhã, segunda-feira, vier perder a região do 166 a 165, que é agora a região que se espera suporte e defesa dos players, a gente pode começar a mirar lá para o alvo que a gente vem falando há algum tempo dos 158 mil pontos, que é a retração de 50% de toda a alta do início de 2025 até abril desse ano. O S&P fechou aí com uma queda de 0,86%, dá uma leitura de um pivôzinho aqui de baixa, né? Vai trabalhando já abaixo da média de 9 e está vindo, conforme também falamos aí nos outros dias, para vir testar esse topo, né? Vir testar topo e fechamento de gap ali na região dos 7.620. Está fechando aí nos 7.641 pontos. Pode ser que amanhã já venha aí testar essa região de topo e fechar o gap. Mas a dinâmica, especialmente no semanal, não mudou em absolutamente nada. E mesmo no diário, pode ser só um teste da região rompida para voltar a subir. Então, por enquanto, apesar da correção dos últimos pregões, o S&P segue tranquilo. O Dow Jones uma queda de 1,31, uma queda mais acentuada, vai perdendo a média de 21, né? Quase chegou na projeção que nós fizemos no alvo lá próximo dos 55 mil pontos, mas vem devolvendo agora em um candle um pouco mais vendedor esse, né? Um pouco mais amplo. Estamos fechando aí na mínima do dia. Buscando agora a região da média de 50, que foi tocada anteriormente ali no final de julho e respeitou, está ali na região de 52.500 pontos. Então, o Dow Jones aí apresentando uma leve fraqueza nos últimos dias, mas ainda, né, olhando o médio prazo, trabalhando numa tendência de alta muito clara, com topos e fundos ascendentes dentro de um canal de alta, e a queda de hoje, a queda dos últimos dias não muda ainda o cenário. A gente está vindo testar o fundo do canal, vindo testar a média de 50. O Nasdaq caiu 0,72, depois de ativar um pivô, não conseguiu dar sequência e vem em queda nos últimos dias. Volta ali para testar a média de 21, né? A região de fronteira superior do gap. Se perder, aí a gente vem para fechamento do gap ali na região dos 28.842 pontos. Podemos aí, se não segurarmos, né, na região do gap, voltarmos a mostrar um pouco mais de fraqueza no Nasdaq e voltar a testar a região de retração de 382 lá na região dos 27.700 pontos. Então o Nasdaq, entre os três índices que a gente acompanha, aí, é o que ainda não conseguiu renovar a máxima histórica e pode, né, se houver um estresse nos juros, uma dinâmica mais fraca dos mercados, voltar a ceder e testar a região de suporte dos 27.700. Os juros, né, hoje em alta, 2 anos subindo 2,5 bips. É verdade que já trabalha abaixo das médias mais rápidas, mas os juros curto aí está um pouco mais tranquilo do que o longo, né? Mesmo assim, hoje um dia de alta no 2 anos. Os 5 anos subindo mais forte, aí 4,6 bips. Foi lá testar a média de 50 e volta a reagir. A média de 50 aqui é uma média que vem segurando, né? Segurou ali no final de junho, segurou aqui na metade de julho, volta a segurar aqui na metade de agosto e pode estressar e voltar lá para a máxima do movimento em 4,50. O 10 anos subindo 5,9 bips, estressando, querendo voltar lá para a máxima e renovar essa máxima do movimento lá na região dos 4,75%. Segue estressado, segue com médias mais rápidas alinhadas para cima. E especialmente o 30 anos que preocupa os juros mais longos, né? Hoje subiu 5,9 bips, também testou a média de 21 e volta a mostrar força.
Vamos ficar atentos, porque se romper a máxima do movimento aqui de terça-feira, 5,28, deve correr lá para a região dos 5,40 e isso obviamente pode afetar bastante a dinâmica dos mercados. Dólar Index, depois da queda forte de ontem, hoje chegou a operar em queda, mas vira para alta de 0,12. Né? Mesmo assim, o dólar vem numa dinâmica muito forte de queda ante as outras moedas aí da sexta, né, do Dólar Index. Se firmar abaixo dos 98,8, comece a mirar lá na região dos 97,6, fundos ali de maio e abril como região de suporte. VIX hoje subindo bem, 7,39% de alta. Se o mercado americano realizar, é bem possível que a gente volte a ver o VIX lá mirando para casa dos 20 pontos. Tá? Essa região abaixo dos 16 é uma ótima região para compra, para hedge. Vamos ver se vai estressar nos próximos dias. O petróleo segue a sua escalada, engata o quinto pregão consecutivo de alta, está subindo agora 2,11%, né? Rompeu aqui, né? Pelo menos violou, está caminhando para fechar em cima dessa região do topo do dia 30 de julho, nos 93,28. Se confirmar o rompimento, a gente pode começar a ver um estresse maior e buscar a máxima de julho, onde o petróleo chegou a bater 101 dólares e 96 centavos, lembrando que esse é o petróleo Brent. Minério de ferro lá em Singapura fechou o pregão regular em queda de 0,24, subiu um pouquinho no aftermarket 0,21, mas a dinâmica segue bem baixista, bem pesada para o minério. E metais preciosos, ouro que teve uma forte alta ontem, hoje operou na maior parte do dia em queda, mas virou para alta novamente, está subindo 0,07, dinâmica de alta segue forte aí no ouro, que pode começar a mirá-la para patamares de 4,600, 4,770 e depois 4,890. E a prata vem forte também, subiu ontem 5,79, hoje sobe em 85. A prata está mirando para a média de 200 na região dos 71 dólares e 80 centavos. E criptomoedas que tiveram maior hype nos últimos dias com forte volume, né? Trump ali fez um discurso, né? Foi citado ali regulação das criptos e tudo mais. Então subiu forte ontem 7,14 o Bitcoin, hoje está subindo quase 5%. Está mirando ali na região que antes era suporte agora de resistência, na faixa dos 74.500 dólares. E o Ethereum que subiu muito forte ontem, uma alta de 17,5, hoje está subindo mais 3,21. Está mirando ali na região de topo de abril, na faixa dos 2.470 dólares. Então, forte hype aí nas criptomoedas. Vamos ver se começam a reverter tendência para alta, especialmente numa ótica do semanal, né? Começarem a fazer topos e fundos mais altos. Por enquanto ainda não mudou a dinâmica de baixa. Vamos esperar para ver como fecha a semana, certo? Amanhã, sexta-feira, vencimento de opções aqui no Brasil. A gente pode ter um cenário aí mais volátil, né? Com mais incertezas. E a gente segue de olho aí nas notícias em relação ao cenário macro, obviamente, com a geopolítica em foco, mas aqui no Brasil, especialmente cenário eleitoral, pesquisas, debates que vão acontecer podem fazer preço no nosso mercado, certo? Vejo vocês amanhã então para finalizar a semana, para mais um panorama de mercado. Grande abraço a todos, valeu!